Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia, Senhor. Vou cantar e louvar seu santo nome todo dia. Cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar e louvar seu santo nome todo dia. Cantar aleluia ao Senhor. Enquanto viver, falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Bom dia, igreja. Mais um dia estamos aqui reunidos para o retiro. Aí ontem, antes de dormir, eu não consegui dormir com... Deus me fala, faça uma poesia. Eu fiz. Aí eu vou apresentar para vocês. Retiro da Igreja de Recife 2025. Parece um sonho. Onde é que eu me belisco? O retiro que fazemos anualmente, dessa vez, é international, gente. Santiago trouxe Madison e Eli, fazendo a gente falar inglês, uai. Além dos nossos amados irmãos e irmãs de Salvador, que mesmo de longe nos enche de amor. Theo não saiu da cola de Renato, dia e noite até pra lavar prato. O Jump Jump foi uma atração, as molas não aguentaram a pressão. Tema: trabalhadores da colheita, coleta, cotreta. Eu já não sei como se soletra. Nenhum de nós é merecedor dessa colheita ser trabalhador, mas graças ao divino amor e a Jesus nosso Redentor, podemos colher para Deus amor. Eu esqueci de escrever o resto. Bora colher, pois um dia fomos colhidos. Que Deus salve os seus escolhidos. Arregaça as mangas para amar, brilhar para nosso Deus glorificar. Salgar para o mundo revelar como é saborosa a vida de quem quer a Deus agradar. Trabalhadores, onde quer que for, em casa, na igreja ou no metrô, nós amamos porque Jesus nos amou. A Ele seja todo o louvor. Amém. Aqui não vai dar tempo para eu falar não, é 7, 4 e 5. Retiro da Igreja Recife 2025. Paredes um sonho, onde é que eu me belisco? O retiro que fazemos anualmente, dessa vez, é international, gente. Santiago trouxe Madison e Eli, fazendo a gente falar inglês, uai. Além dos nossos amados irmãos e irmãs de Salvador, que mesmo de longe nos enchem de amor. Theo não saiu da cola de Renato, dia e noite até pra lavar prato. O Jump Jump foi a atração. As molas não aguentaram a pressão. Tema: trabalhadores da colheita. Colheita, cotreta. Já não sei como se soletra. Nenhum de nós é merecedor dessa colheita ser trabalhador, mas graças ao divino amor e a Jesus nosso Redentor, podemos colher para Deus o louvor. Bora colher, pois um dia fomos colhidos. Que Deus salve aos seus escolhidos. Arregace as mangas para amar, brilhar para Deus glorificar. Salgar para o mundo revelar como é saborosa a vida de quem quer a Deus agradar. Trabalhadores, onde quer que for, em casa, na igreja ou no metrô, nós amamos porque Jesus nos amou. A Ele seja todo o louvor. Pode ser. Pode ser. Alô.
Vamos continuar? Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Vamos lá! Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Como pode alguém conservar pura sua vida? É só manter os olhos firmes no Senhor. Ele renova o coração e assim nos leva à salvação. Unido a Cristo a vitória virá. Que todos vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Que todos vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. que muitos tomem a decisão de servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Dia e noite, canto de alegria, são louvores de coração. As vozes estão unidas, vivendo juntas Uma canção, Pai, alcança o meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajuda a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que bom ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. Que bom ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. São tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. não temerei um só minuto. Viva a verdade, não há ilusão. Pai, alcança o meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajuda a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que bom ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. Que bom ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Aê! Lá. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar pra trás. Pois quem No arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar pra trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.
teu trabalho, tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão trabalha certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, Faz as boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. As mulheres, quem tem posto a mão no arado, os homens, não pode olhar para trás, quem em Cristo põe a vida, não pode olhar para trás, quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida. Não deve, né? Nem sei como tá isso. Bom dia! Bom dia. Todo mundo está tranquilo? Tivemos uma noite maravilhosa, né? Eu vi muitos talentosos dançando, comendo. Haja salgadinho apimentado. Marcelo veio com o espírito lá de México. Muita pimenta no salgado. Mas estava bom, né? Obrigado pela organização da festa. Vamos orar. Nosso bom Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais esse tempo. O Senhor tem nos dado dias bem especiais aqui, a companhia com os irmãos, aprendendo da Sua palavra, conversas profundas, demos já tantas risadas. Obrigado, Deus, por o Senhor proporcionar um ambiente assim para nós. Obrigado por esse dia que vamos ter mais um momento de ensino da Tua Palavra. A minha oração, Pai, que Teu Santo Espírito nos guie, nos ajude a entender as Escrituras, Pai, e praticar com alegria, com desejo de servir ao Senhor. Agradecemos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, no final que terminar a aula, a gente vai abrir para alguns comentários. E a gente gostaria que realmente você se atentasse para o ensino, né? O que a pergunta, ou a dúvida, ou acrescentar, que seja realmente voltado
para aquele momento que a gente está ali aprendendo, que aí é melhor para a gente poder crescer, né? Tá bom? Mas vai anotando. De repente aqui eu falei alguma coisa, você não aí você anota. Vou falar isso, né? Uma pergunta, né? Pode ser acrescentar algo, né? Porventura eu não consegui aqui, né? Mas o Espírito de Deus te deu aí uma clareza, aí você anota e no final a gente ajuda uns aos outros. No final de tudo, quando a gente terminar, aí os irmãos de Salvador, eu queria que a gente tivesse aqui um tempinho com o Conselho de Recife. Vai ser um tempinho com eles, aqui mesmo. Não, acredito que não vai ser demorado, algo rápido. Amém? Então a gente vai continuar, e será a última aula em relação à série ali de evangelismos, né? De a gente aprender um pouco com a Bíblia. Ontem a gente falou mais ali em cima de Atos 1, do versículo 1 ao 5. E hoje a gente vai dar continuidade no livro de Atos, ver o que eles fizeram depois desse ensino do Atos 1, né? Como foi a atitude deles, a ação deles em relação ao que Deus tinha falado, Jesus tinha falado para eles, né? Fique aqui em Jerusalém, né? Vai vir um poder do alto, vai estar com vocês. E o que aconteceu com esse poder do alto para que o evangelho pudesse se espalhar por todas as regiões e o mundo todo, né? Chegou em nós hoje. E aí a gente vai começar aqui a ver as características de uma igreja que cresce, né? Quais são as características de uma igreja que cresce? O que ela faz, né? Biblicamente falando? Porque humanamente a gente vê muitas coisas hoje que aparentemente está crescendo, né? Até ontem eu estava com a brincadeira que o Marcelo fez para mim a igreja da Parede Preta, né? Que está na onda, né? As igrejas quem não visita nenhuma igreja talvez não saiba dessa onda, né? Ou não vê alguma coisa na TV, mas está uma onda hoje, 80% das igrejas, tudo escuro, preto, o pregador tem uma luz só nele, e está todo mundo, ele não consegue ver os olhos, talvez se estiver dormindo, babando, não tem problema, né? O importante é ele aquilo, né? O som e tudo, né? Então é um negócio assim. Tem tudo, jogo de luzes, né? Eu não estou condenando nada disso. Se é para Deus e está fazendo ali com o coração sincero, Deus vai abençoar, né? Mas, no mínimo, é assim um pouco esquisito, né? A gente vê essas coisas e está crescendo, né? Desse jeito, está na onda também o pastor coach, né? Pastor coach, com frases de efeito, né? Com frases bem assim elaboradas, que as pessoas chegam, se emocionam e vão procurar realmente esse momento de emoção, né? E aí a gente vai ver biblicamente como que uma igreja cresce, né? No livro de Atos é o melhor exemplo que a gente pode ver. Então vamos começar em Atos 2. Abra aí sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia aí no seu tablet, celular, anote se for possível. Atos capítulo 2, versículo 40. Vamos começar aqui com a pregação do apóstolo Pedro. Atos 2, 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Você vê que a pregação de Pedro não foi uma pregação leve. Se você ler os versículos anteriores, ele estava falando sobre arrependimento, né? Arrependam. Ele fala: o que nós vamos fazer, né? O pessoal ficou aflito. Lógico que Jesus tinha sido crucificado, o impacto tinha sido muito grande na todas aquelas pessoas que provavelmente tinham já um conhecimento de Cristo. Alguns fizeram parte daquela multidão que estava com Cristo, foram alimentadas, algumas delas, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes lá,
e eles estavam muito tocados. E pelo impacto da cruz, houve um acréscimo com a pregação de Pedro de quase 3.000 pessoas. É muita gente, né? Num dia só. Mas isso foi algo assim pontual. Você não encontra na Bíblia outro momento onde 3.000 pessoas arrependidas, né, já tomam decisões e são batizadas, né, ali naquele momento. É algo raro acontecer na Bíblia, né? Não é um modelo para as igrejas hoje que marcam um dia do ano, às vezes mais final de ano, veste as pessoas todas de branco, vai para um rio e faz aquele mutirão de gente e batiza. Não foi isso, né? Foi um momento pontual, não é todo ano que acontece isso, não é todo mês, né? Foi uma vez assim. A gente acredita que hoje os batismos e os nascimentos são diários. As pessoas se arrependem, estudam a Bíblia. É como o nascimento mesmo de uma criança, né? Ali está aquela criança sendo gerada, quando chega a hora de nascer, não, espera para o ano que vem, para dezembro, né? Não, tem que correr e ir para o nascimento do bebê logo em seguida. Então, é isso que a gente vai estar estudando aqui. Então, o certo é que a pregação de Pedro teve um resultado de quase 3.000 pessoas. Pedro estava cheio do Espírito Santo, né? E pregava a mensagem, e com isso a igreja crescia. Anota em Romanos 10, 14, que o próprio apóstolo Paulo fala. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Ele faz uma pergunta. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Outra pergunta. E como ouvirão se não houver quem pregue? Então precisa realmente ter esses ingredientes, né? Alguém que invoca, que fala, que prega a mensagem, que anuncia a mensagem, precisa ter o ouvinte, né? Você não vai estar lá no fundo, no quintal da sua casa, sem ninguém estar ouvindo, e pregando a mensagem para os passarinhos, né? Para a formiga, para a lagartixa. São pessoas, né? Precisa onde tem. Se tiver um só, tá bom, como o eunuco, né? Mas de forma que a pessoa possa escutar. Então, a primeira característica de uma igreja que cresce é uma igreja que ouve, que prega a mensagem. Sem pregar a mensagem, não há crescimento. Tem que falar para as pessoas, né, de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo. Amém? Aí a gente vai agora ver ainda Atos 2, né, no capítulo 2, só que agora versículo 42 a 47. Vamos ver com essa colheita, viu, Jackson? Agora tem o I, né? Ali. Vamos ver o que aconteceu aqui no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quando há um crescimento, porque houve uma mensagem pregada e um arrependimento e as pessoas foram batizadas, o resultado de que realmente isso foi de Deus e que houve realmente uma conversão ali nas pessoas é que há o quê? Uma dedicação ao ensino. Há um desejo de estar na comunhão. Comem juntos e fazem orações. Então, qualquer pessoa que chegar para você e falar, não, eu fui convertido, eu fui na igreja tal, fulano de tal, foi convertido. Observe como vai ser a vida da pessoa depois. Tem uma dedicação, quer estar junto, quer estar em comunhão, aprendendo a palavra, ou é algo, não, ok, tchau, fui batizado. Aí o João Batista fala, raça de víboras, quem diz que vocês são merecedores? Dei frutos que mostram, né? Porque realmente a ação, a atitude mostra muito o que está dentro de nós. Se tem o Espírito de Deus lá, a gente vai querer estar dedicado ao ensino. Como Jesus falou, vão e façam um discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fala, e ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. Então, há um ensinamento pós o batismo, e esse é que realmente é muito necessário, porque senão você não cria convicção,
Você não cria união, você não vai expandir a palavra de Deus se não tiver convicções profundas. Amém? Outra característica da igreja. Vamos ver agora o versículo 43 até o 47. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvavam a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Qual é a outra característica que a gente vê aqui de uma igreja que cresce? Uma igreja alegre e é sincera. Ninguém fica magoado porque o outro foi sinceramente sincero falando alguma coisa para você com amor, né? Sinceridade, alegria, come junto. Você vê que a pessoa deseja que alguém lhe ensine e que seja sincero com você, né? Você não fica mal porque a pessoa foi sincera e falou algo do seu caráter, né? Alguém que você vai falar, você pensa 10 vezes, você vai falar porque a atitude da pessoa vai ser ruim, né? Não vai aceitar, alguma coisa está errada ali no caráter da pessoa, né? E isso cria ali uma barreira para as pessoas poderem ajudar. Então, uma igreja que cresce é uma igreja que ama, ela é alegre e ela tem comunhão, tem a satisfação e o prazer de estar junto. Quer estar junto. Sabe aquela coisa que você, quando não consegue estar junto por algum motivo, você fica triste? Por exemplo, vim para o retiro, né? Se por algum motivo você teve que trabalhar e não veio, você sente muito. Ou aquela coisa, ufa, ainda bem que eu vou trabalhar. Entende? Como é para ir trabalhar? Porque quando o chefe fala que não precisa ir, você fala, né? Não preciso ir trabalhar. Ninguém fica tão feliz se tem que trabalhar, principalmente em épocas de carnaval, né? A igreja é o contrário, você fica feliz por estar, e quando não está, caramba, que pesar. Né? Domingo ir para a igreja, que é o nosso horário de culto, né? Se não conseguir ir por algum motivo, eu queria fazer de tudo para estar, né? Se alguma coisa ficou feliz porque não foi, ore mais, né? Porque alguma coisa não está ali legal para que o Espírito possa trabalhar para convencer você da importância, do desejo de estar junto, independente da distância, né? Que às vezes também é tão longe para você ir onde a igreja se reúne, e nossa igreja de Cristo, né, nas cidades que a gente está, geralmente tem só uma igreja para ir todos nós. Você pega o pessoal de Camaçari, sai de Camaçari, são 60 quilômetros. 60 quilômetros de Camaçari até a igreja lá em Costa Azul, em Salvador. Na verdade, são 120, né? Porque tem que voltar, né? Tem que ir e vir, né? É como quando você se perde e anda 100 quilômetros, você não andou só 100. Você andou 200, você tem que voltar, né? Para você pegar o caminho correto. Então, a distância, às vezes, é essa coisa de quando você não vai, caramba, não... ainda bem que eu não andei 60 quilômetros, vamos supor. Não, 60 quilômetros não é nada para estar com meus irmãos, para estar louvando a Deus, né? E sentir muito, porque não vai. Né? E não mais ter aquela lista de um domingo eu vou, no outro eu não vou, domingo eu vou, Satanás vai trabalhar. Daqui a pouco você mais não vai do que vai, né? Porque vai aparecendo muitos outros compromissos, e aí vai lotando a sua agenda, né? Aí é o domingo com o parente que convidou, como não é mais tão importante assim, você já foi domingo passado, tá bom, vamos estar com os parentes. Não estou falando que não deve estar com os parentes, mas com sabedoria, saber discernir isso, porque os parentes também veem o seu compromisso com Deus. Se você está constantemente no domingo, não está com a igreja, porque está fazendo alguma coisa, não é mais como era antes, né? Está perdendo a fé e não te respeita muito mais, né? Por você não ter esse compromisso sério com Deus. É bem legal quando você tem esse compromisso e com responsabilidade você fala, olha, por causa do meu compromisso com Deus, eu não vai dar para ir nessa coisa. Depois de você analisar, ver direitinho, lógico que tem alguns que
tem os pais já idosos e coisa assim, precisa muito da sua presença, tem que ter sabedoria, né? Claro, para definir. Mas a gente sabe quando a gente realmente está com o coração e defende as coisas de Deus, livre de tudo que atrapalhe, né? A Bíblia fala, siga, né, a Deus. Esse é o coração de um discípulo que continua firme e convicto, né, com as coisas de Deus, e a igreja cresce com isso. Amém? Agora a gente vai para o Atos 4. Vamos ver, Atos 4, versículo de 1 a 4. Atos 4, de 1 a 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Uau! Agora a gente vê uma situação que 2 apóstolos estavam anunciando a mensagem e estavam incomodando lá os sacerdotes, que não deveriam, era para estar ajudando, né, a anunciar a mensagem. E aí eles decidiram prender. Colocaram eles lá na prisão. E aí veio o resultado de tudo isso, da mensagem que eles pregaram. Agora uma igreja que tinha 3.000, no mínimo foi para 5 ou para 8. Não é verdade? Porque se agora foi 5, se está contando com os 3, 8.000, né? Se não, está com 5. Imagina, rápido. Eles não se intimidaram de anunciar, mesmo que iam ser presos, e os que creram não se intimidaram de se prender os caras que estão anunciando, o que será de nós? Ele fala, não, nós vamos acreditar no que está sendo anunciado e vamos crer, e vamos acreditar nessa mensagem. O que a gente vê? Que uma igreja que cresce, ela, independentemente do que está acontecendo, você não deixa de pregar a mensagem, porque Deus vai trabalhar e continuar trabalhando sempre que a mensagem for pregada. O que está nos corações? Talvez eu e você estão passando por uma situação delicada, difícil, mas pregue a mensagem, fale de Cristo, porque a mensagem de Deus nunca é em vão, né? Ela sempre está trabalhando nos corações. Talvez dessas pessoas aqui, que lá no dia que foram 3.000, não conseguiram ser batizados ou não estavam prontos, talvez agora, vendo a convicção dos apóstolos, né, diante da morte, da prisão, não, esses caras realmente acreditam no que está fazendo. A continuidade, né, a persistência naquilo que você está fazendo vai fazer com que a igreja cresça. Então, prega a mensagem com coragem, mesmo em tempos difíceis, não deixe de falar. Né? Se você tem uma fala que Deus te deu, fale. Não sabe falar bonito? Fale do jeito que você sabe. Os primeiros discípulos que vieram com a missão para o Brasil, em São Paulo, alguns não falavam português. Alguns não, quase todos, né? Eu acho que só Gabriela Neves e Denise, que está hoje em... Poucos falavam. E eles fizeram uma reunião e falaram, e a gente vai começar convidando no prédio, onde alguns deles estavam morando. Mas a língua não era o problema. Eles fizeram um convite, em português, claro, e aí a pessoa aprendeu a falar boa tarde, bom dia e tal, e dizia ali, convite aqui no apartamento tal, né? E diz que lotou o primeiro dia. Os americanos sem poder falar, sem saber falar português, né, quase nada, muita gente foram, e tem frutos dessas pessoas que foram convidadas nesse dia para começar o ministério lá em São Paulo, né? É Deus que trabalha, né, na vida das pessoas. A gente só tem que falar para as pessoas, aonde a gente estiver, levar a mensagem, e o número de discípulos vai crescer cada vez mais. Amém?
Vamos ver agora o capítulo 5, 14. A gente vai dar uma passeadinha em Atos aí para a gente ver. Depois você lê todo o capítulo, o texto melhor, como um bom bereense, vai examinando as Escrituras. 5,14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Você vê que continuava o quê? Crescendo, né? Números cada vez maiores, não só homens, não só mulheres, homens e mulheres, né? Criam no Senhor, que continuava a crescer. Por que continuava a crescer? A cada vez que havia um acontecimento na igreja, crescia. Esse fato aqui do 14 está relacionado a esse crescimento com o temor que a igreja teve em Deus. Qual foi o temor? Se você pegar Atos 5, a partir do versículo 1, fala sobre o quê? O caso de Ananias e Safira, que eles estavam fazendo uma coleta de recursos, né, de dinheiro para um determinado fim. Lembra que a igreja estava crescendo, né? 3.000, 5.000, precisava de recursos, né, para poder alimentar ou ajudar todas as pessoas. E aí o caso de Ananias é que eles decidiram mentir ao Espírito Santo, a Deus, quando eles venderam um terreno e chegaram lá, deram parte do valor. O erro não foi dar a parte do valor, né? Deixar bem claro, foi a mentira. Que o apóstolo perguntou, foi esse mesmo valor que você vendeu? Sim, foi esse mesmo. Aí ele, morre. Chega a mulher 3 horas depois, foi esse mesmo? Ela, sim, unido na mentira, né? Unido no pecado. E aí os dois morrem. A igreja, vendo isso, cresceu-se um temor muito grande. Você vai ver o capítulo todo e fala sobre isso. E aí a igreja continuava crescendo, porque era sério a questão de Deus, né? Deus estava vendo, Deus estava agindo, Deus queria sinceridade, honestidade, Deus queria que os discípulos realmente estivessem fazendo as coisas ali puro para Deus. Amém? Outro ponto que a gente pode ver aqui também, no versículo... deixa eu pular aqui. Capítulo 6 agora, passa um pouquinho para frente. Capítulo 6, versículo 7. 6, 7 diz: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. O número de discípulos 6, 7. Achou? Ok. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Você vê que como que a igreja, à medida que Deus cresce, que os discípulos crescem a pregação da palavra, vai aumentando o número de pessoas que vão se convertendo. A mensagem também precisa se espalhar. Se a mensagem não se espalha, não aumenta o número. E porque eles continuavam a espalhar a mensagem, agora estava atingindo quem? Os sacerdotes, que antes tinham lá mandado prender João e Pedro. Eles falaram, esses caras têm convicção, eles realmente dão a vida pelo que eles acreditam, por Cristo Jesus. E agora eles estavam também crendo na palavra de Deus, né? Sem crescimento da palavra de Deus, não há crescimento também de pessoas salvas. A gente precisa anunciar. E esse crescimento, vocês sabem, é em volta de nós, é onde a gente trabalha, nossos vizinhos, né? Nossos vizinhos, todos eles sabem que a gente é cristão, né? Se a pessoa chegar no prédio que você mora lá, né, e perguntar por você, né? Não sei os moradores mais novos, né? Mas as pessoas sabem que você é de uma igreja, né? É importante, né, saber que tem gente que está lá passando uma dificuldade, algo aconteceu, ele pode procurar alguém que ele acha que é de Deus. Eu lembro quando o Caio estava na universidade,
e ele começou a fazer os bate-papos bíblicos lá na UFBA, né? E tinha um grupo de estudantes universitários que eram tudo da mesma cidade, do interior, chamava Itapetinga. Várias, podia citar o nome aqui, Paulinha não, Gleice, Lindy, eram várias, né? Raíza era do grupo, aquela do violoncelo, esqueci, como? Jéssica, era um grupo. E aí o Caio, fazendo esses bate-papos lá, algumas deles estavam estudando a Bíblia já. Quando foi uma noite, era mais ou menos umas 1h30 para 2h da noite, da madrugada, uma menina ligando para o Caio, insistentemente, e lógico que ele estava dormindo. Aí ele acordou, atendeu, e ela falou, olha, chama seu pai, vem aqui na casa onde eles estavam hospedados, que chama, como é que é? República, né? É que ninguém chama mais República, tem outro nome, né? Residência. Porque tem um garoto aqui endemoniado, um universitário. Aí o Caio me chamou, eu estava dormindo. Eu, Caio, eu não sei expulsar demônio, cara. Tá endemoniado mesmo? Aí ela está falando que ele tá perturbando a residência toda. Era a Lindy, eu não queria falar o nome, mas tudo bem. A Lindy que estava ligando, né? A Lindy hoje está casada, está em Goiânia, né, com o Misael. Aí, de tanto ele insistir, eu falei, vamos lá. Onde que é? No centro de Salvador. No centro de Salvador, 2h da manhã? Requer fé, viu? Tá bom, vamos lá. Aí, tinha um irmão que morava do lado da gente, na época. Liguei para ele, e ele tinha essa experiência já, né, esse irmão, que era o Fábio Pradella, que ele tinha vindo de igreja pentecostal, né? Falei, eu vou chamar o Fábio, liguei, ele atendeu, tem um caso aqui que é você que vai me ajudar, vamos lá. E aí a gente foi, para chegar lá, umas ruas estreitas lá no centro, a gente está numa emboscada aqui, né? Mas a gente chegou e realmente era uma república, tinha uns 60 estudantes. Isso eram vários quartos com beliche, uma cozinha onde todos se alimentavam ali, faziam comida, era muita gente. E elas não viam a hora da gente chegar. A gente chegou, falou, onde está o rapaz? O endemoniado está ali no quarto. Quem está com ele? Não, tem 2 pessoas lá com ele. E todo mundo encolhido na sala, aquele mundaréu de gente. Aí eu entrei lá, nós 3. Rapaz, a situação era delicada. Mas eu acredito que ele não estava endemoniado, ele estava querendo botar medo na casa. Porque eu já presenciei pessoas realmente endemoniadas, é bem diferente, né? O olhar, a fala e tudo é diferente do que ele estava. Aí, sentei do lado dele, comecei a conversar com ele, fizemos uma oração, li uma escritura, ele ficou calminho, tranquilo. Eu falei, não, o demônio já saiu, ele está bem agora, vamos embora. Vamos embora, né? A gente saiu de lá, já eram as 4h da manhã, e ver que várias pessoas desse grupo foi batizado, dessa turma da casa, né? Por causa desse evento que aconteceu lá. Que eu não sei se não tivesse acontecido, se teria. Mas por quê? Porque eles sabiam que o Caio era da igreja, que anunciava a mensagem, e procuraram ele e, consequentemente, me chamaram por ser o pastor da igreja, né? Isso é importante, que as pessoas saibam quem você é, se posicione. Amém. Você está na universidade, não fica lá no muro, não sei o que vão pensar de mim. Fale de Cristo para as pessoas, fale, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus e pronto. E aí aumenta a responsabilidade, porque as pessoas ficam de olhos em você. Qualquer coisa que você errar vai te acusar, né? Porque você é da igreja, não ajudou, né? Então, bom, Deus é o melhor. Deus vai usar, mas não deixe de falar. Assim na nossa casa, e assim no nosso trabalho, assim onde a gente estiver. E Deus vai usar para salvar vidas. Então, espalhe o evangelho e a igreja vai crescer e vai atingir os sacerdotes e outras pessoas que estão precisando da mensagem. Amém?
Vamos mais para frente agora. Eu me perdi aqui com a história. Eu li o 6:7, né? Certo. Tá. Eu queria te falar que a explicação desse crescimento aqui também, ele está no 6, capítulo 6, de 1 a 6. E aqui eles dizem que foi a primeira potencial divisão da igreja de Atos. Os teólogos dizem. Aqui no capítulo 6, é importante a gente ler, para ver como que eles resolveram isso. Capítulo 6, de 1 a 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procópio, vai falando o nome deles aqui, que no versículo 7, a palavra de Deus se continuava espalhando e o número de discípulos ia crescendo. Então, quando resolve-se problemas, o potencial problema, ou problema que já está, também isso faz com que a igreja cresça. Porque uma das formas de Satanás trabalhar na comunidade cristã é colocando problemas e que não resolvem. Estavam unidos. A palavra de Deus é importante anunciar. Tem o grupo que vai decidir junto e reunir toda a igreja. Escolheram entre eles quem ia fazer essa parte de distribuição e seguiu ali o que ia acontecer. Diz os historiadores que aqui foi a primeira vez que o grupo de diáconos foi levantado dentro da igreja, né? Aqui começou, então, o padrão para as outras igrejas. O problema foi resolvido, o problema foi solucionado e o corpo de diáconos instituído na igreja para fazer esse trabalho com a igreja. Amém? Vamos lá para o capítulo 9 agora. Capítulo 9, pulando todo esse aqui. Versículo 31. 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Você vê outra vez a igreja crescendo, mas aqui fala que ela passava por um período de paz. Né? Porque antes disso, a igreja está sendo muito perseguida. Quem era um desses que estava perseguindo? Saulo. Aí Deus agiu, foi lá na vida de Saulo, converteu Saulo, e aí passou um período tudo tranquilo, menos Saulo, né? Que ele passou a ser então perseguido. De perseguidor passou a ser perseguido, né? Ele não teve uma vida muito fácil, mas a igreja estava em um período de paz. Que a gente vê que igreja em paz, ela cresce. Você está tranquilo, você está confiante ali em Deus, a igreja vai crescendo, não só localmente, mas ele cita aqui em várias regiões. Onde ele diz aqui, Judéia, Galiléia, Samaria, né? Então tudo você vê no mapa, né? Todas essas regiões estavam tranquilo e em paz ali a igreja crescia. Amém? Vamos lá para Atos 11. Atos 11, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor.
ter certeza que é Deus quem está agindo, né? Não é o homem. Porque com o crescimento a gente começa a criar estratégias de trabalhar, que às vezes isso pode virar coisa humana, né? Precisamos nos organizar e vem aquela coisa. A gente teve o começo da igreja como exemplo, nossa igreja em São Paulo. No começo, muito unido, fazendo tudo. Quando a igreja cresceu muito, aí começou muita estratégia, não, como é que fala? Programas também não. Como é que. Estatística, eu ia falar, mas eu esqueci agora. Programas, muitos programas na igreja. Tem uma palavra. Projetos. Muito programação, sistema. Bom, tá bom, tudo isso, mas tinha um nome certo que eu não lembro. Eu lembro que a gente começou muita coisa, estatística, né? Estratégica, a campanha também a gente fazia, era um leque de muitas coisas que acabou virando assim mais humano, né? Estatística, por exemplo, né? Quem veio, quem não veio, quem deu oferta, quem não deu, indiretamente, né? Tempo discipulado, se não teve, colocava na estatística. Eu tenho essa estatística até hoje, eu não quero usar ela, mas eu tenho como lembrança, né? Que tem uma pasta lá desse tamanho, que tudo que a gente fazia. A igreja de São Paulo, antes das cartas, eu tenho exatamente o número, que foi a última reunião que a gente fez na Graúna, onde reunia todos os líderes de São Paulo. Foi botado no telão, quantos membros, tudo, tem tudo lá. A última reunião, depois das cartas, né? Eu lembro até hoje, 3.623 discípulos em São Paulo, né? A gente estava numa projeção de chegar a 5.000, trabalhando, né? E muito incansavelmente para isso acontecer. Mas a gente viu que muitas coisas não era a mão de Deus ali, trabalhava, era o homem, né? Aí Deus veio e deu a mexida, mexeu total, né? Trabalhou, tirou um monte de coisa que não era aquilo, claro. E estamos de novo aí com cuidado e zelo, aprendendo com o passado, né, para não cair de novo nesse erro. Amém? Então, a mão do Senhor, estando lá, a igreja cresce, né? Deus está agindo, tem que ter certeza. É a igreja que ora, a igreja que está em comunhão, lê a Bíblia, né, que tem amor, que está junto. Deus vai agir, né? Se as coisas não aconteceram, você fica tranquilo, continua orando, que no tempo de Deus vai acontecer do jeito dele. Amém? Atos 12 agora, versículo 24. Atos 12, 24. Vamos começar o 23, 24. Fala assim, ó. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Uau! Você já pensou, cara? Que coisa! Aí, com isso, versículo 24, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e se espalhar. Esse Herodes era o cruel dos cristãos. O cara era doido, maluco. Mas quando ele foi lá e não glorificou a Deus, ou falou coisas absurdas, você pode ler o texto e outras matérias sobre esse Herodes, aí Deus agiu. Imagina o cara tá lá e os vermes... Coisa de filme, né? Comeu, cara. E aí a igreja, não vamos para o evangelho, Deus está no controle, né? Não vamos se intimidar com nada não. E isso mostra, né, que Deus tira os entraves que está no meio. Quando a gente ora, Deus trabalha, né? Que às vezes fala, é o joio no meio do trigo. E aí, humanamente, a gente quer tirar, né? O joio ali, da nosso jeito, da nossa força, sem oração, sem tempo, sem conselhos. Deus faz esse trabalho no meio também. Amém? Vamos lá para o 13. 13:48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Então, qual é o ponto aqui dessa escritura, né?
pregar a palavra de Deus, que tem os designados, aí entra em outra linha que eu não vou entrar, que é a questão dos predestinados, dos escolhidos, dos eleitos, livre-arbítrio. Eu não estou entrando aqui na linha dos arminianos e nem dos calvinistas. Eu estou aqui colocando que tinha uns designados que, por causa da mensagem anunciada, a palavra de Deus alcançou essas pessoas, né? E chegou lá. E aí há aquela linha também dos escolhidos interno e os escolhidos externo, que é outra linha que dá outro estudo, né? Que é uma pessoa quando é convencida e convertida diretamente por Deus, que ouve a mensagem, Deus fala diretamente com aquela pessoa em determinada situação e quebranta aquela pessoa e traz para ele. E o externo é quando uma pessoa vai se convencendo dia a dia, através de uma fala, de uma pregação, de uma leitura, e também é uma forma de Deus trabalhar nas pessoas. E você vê na Bíblia algumas pessoas sendo diretamente interna escolhida por Deus. O Saulo foi um exemplo. Deus foi lá, pá, falou diretamente com ele, ele ficou cego, pá, ele, Senhor, o que é? Vai lá agora na casa de fulano, e aí o cara estava convertido ali, e foi, né? O eunuco, né? Estava vindo numa pregação, Deus foi lá, interviu, falou com Filipe, vai diretamente. Então, é também esse tipo que Deus trabalha, e a gente precisa estar atento para quando Deus nos acionar, né? Para fazer isso. O próprio Pedro, na casa de Cornélio? Não, não é Cornélio. É Cornélio. Casa de Cornélio? Cornélio, né? Deus fala com Pedro, que ele estava orando, era um cara temente a Deus, né? Orava 3 vezes ao dia, ele era gentil. Quando fala com Pedro, que é isso? É impuro? Né? Que ele tinha visto as figuras e tal, né? Deus falou, olha, não chame impuro que Deus purificou. Vai lá. E aí ele vai lá, né? Deus agiu também internamente ali na vida dele. Então, esse é chamado no mundo teólogo, da teologia, né? O chamado interno e o chamado externo. E Deus trabalha de todas as formas para salvar as vidas. E a gente pode falar disso mais depois. E, de fato, é que a igreja cresce, né? Quando a gente está atento a esses chamados, né? Na nossa vida. Amém? Vamos mais aí na frente. No 16, versículo 4 e 5. 16, 4 e 5. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em números cada dia. A igreja que recebe a direção, né, que é dada, né, pela liderança, pelos presbíteros, pelas pessoas que estão ali encarregadas de anunciar, tem essa obediência, ele fala, ela se fortalece. E o resultado de uma igreja que fortalece, ela cresce. Você está querendo anunciar, você está forte para anunciar, tem fé para acreditar que Deus vai usar a vida das outras pessoas. Amém? Então, com esse ensinamento aqui, a gente poderia falar muito mais, mas é muita coisa. A gente vê que uma igreja saudável, uma igreja que cresce, a característica dela é uma igreja que ouve a mensagem, mas também prega a mensagem, que hoje a gente está muito habituado a ver as pessoas mais só ouvindo. Vão para as igrejas, sentam no banco, ouve, vai embora. E muitos não praticam o que ouve, né? Não anunciam. Tem que ter as duas ações, né? Eu preciso ouvir, mas eu também quero falar. Eu quero anunciar a mensagem. Tanto falar para os que são já discípulos, né? Que a gente precisa trocar esse conhecimento. Através do discipulado é muito bom fazer isso, ou simplesmente para aprender com outro que tem mais experiência. Também está disposto para os de fora. Anunciar a mensagem para os de fora, que aí entra a marcar estudos bíblicos, né? Que na correria que a gente está hoje, se a gente não se determinar, não acontece. Os estudos, né? O que ajuda é você fazer uma agenda da semana e do mês.
Qual dia da semana eu vou deixar para estudar a Bíblia com as pessoas de fora, que não conhecem, ou que querem conhecer mais, ou que simpatiza com a nossa igreja, quer vir? Essas pessoas também precisam aprender um pouco mais sobre como trabalhamos, o que a Bíblia fala, né? Mesmo vindo de outra denominação. Não quer dizer que a pessoa precisa ser batizada, longe disso. Mas precisa estudar a Bíblia, para no mínimo estar na mesma página, ali no que a gente acredita, no que a gente faz, né? Passar um tempo com alguns irmãos, né, que você confia, tem amizade, examinando as Escrituras, estudando, né? A gente vê exemplo na Bíblia de pessoas que já eram conhecedores das Escrituras e depois de estudar a palavra de Deus, elas se converteram e ficaram mais fortes ainda e uniram forças para seguir em frente, adiante, né, unido. Então, esse é o nosso propósito. Essa igreja que está cheia do Espírito Santo, é fiel e prega a mensagem sem medo, independente da perseguição ou do que estiver acontecendo. Talvez lá no seu trabalho, né, o chefe seja espírita. Talvez aqui não tenha tanto isso, mas na Bahia acontece muito, né? As pessoas têm muitas religiões lá de afro, né, e por aí por diante, que não gosta muito que você fale, mas com sabedoria você fala, né? Não aquele cara que está proibido pregar no metrô, aí você chega lá, pessoal, se não se arrepender, vai todo mundo para o inferno, babapá, chega com segurança, porque o lugar está proibido, está escrito ali, é lei, calma, né? Tenha sabedoria, faça lá fora, na entrada do metrô, não dentro do metrô, do vagão, né? Então precisa ter essa sabedoria para a gente anunciar a mensagem. Então é isso que eu quis trazer para vocês. A gente vai abrir agora para perguntas, ou se você quiser contribuir também acrescentando, né, algo, vamos fazer isso aqui, ajudar uns aos outros. Em cima da igreja que cresce, né, as características, né? Qual mais te chamou a atenção, né? Ou qual você se identificou, ou qual você precisa trabalhar mais em você, né, na sua família sobre isso. Amém? Aberto aí. Estão pensando? É bom pensar, não é verdade. Se foi tudo explicado também, não sinta... Não, o Anderson tem uma ali, já levantou ali. O Anderson. Engenheiro, ele fica ali pensando, e depois ele manda. Não, eu só queria dizer que nessa edificação que você falou da igreja, eu olho para a igreja e eu sou muito grato assim a Deus pela maneira como Ele trouxe cada um de nós. E se tem uma coisa que é muito nítido assim ver nos depoimentos, nos testemunhos, quando você vai conhecendo cada um e ouvindo a história de cada um, por trás tem sempre a mesma palavra, amor, né? Porque todo mundo chegou aqui porque se sentiu amado de alguma forma. E aí todas as pessoas que a gente conversa e ouve a história falam assim, não, eu fui muito amado. Eu recebi muito amor, eu me senti muito amado. Então, eu diria que é a nossa maior força. A gente tem uma qualidade na nossa igreja que é a nossa maior força e que é a única que a gente precisava ter, que é o amor. E aí, todas as vezes que eu olho para as Escrituras e Paulo fala, o conhecimento vai e desce, você poderia ter fé do tamanho de não sei o quê, mas é o amor que edifica, né? E aí, no final das contas, todas as pessoas que vão na igreja, amigos que a gente convida, eles falam dessa nossa qualidade com tanta propriedade. Poxa, mas vocês têm uma receptividade, um acolhimento, um amor tão grande. E é a nossa maior qualidade, nossa maior força, né? Então, isso é tão natural no nosso meio que, às vezes, a gente que está aqui acha que é pouco, que tinha que ser mais. Mas lá fora as pessoas estão tão carentes que o pouco que a gente tem, elas consideram que é muito, porque elas não estão acostumadas com isso, né? Então, uma coisa que eu levo muito comigo é: ninguém resiste ao amor.
Então, o tanto de pessoas que eu consegui demonstrar o amor de Deus através da minha vida, então eu acho que eu sou o veículo, o caminho para que o amor de Deus chegue nas pessoas. Então, eu oro muito a Deus para que tudo que eu fizer seja com amor, para chegar nas pessoas o amor de Deus, não o meu, né? Porque se chegar o meu, vai chegar com, como dizem os evangélicos, com a... Como é que eles falam? Com a voadora gospel. Voadora gospel, essa é boa. Mas eu sou muito grato, assim, porque a gente tem que se orgulhar do que a gente tem de bom, né? Tipo, se é que a gente tem isso de bom, vamos usar, que é o nosso maior dom, talvez. Amém. Tem o Marcelo e a Rossana, se quiser ir lá para cá, vocês que dizem. Decidem. Ok. Obrigada, João, pela aula. Né? Continuando esse ponto que o Anderson citou, eu estava conversando com uma irmã aqui no Retiro e falando um ponto que é um ponto bem complicado entre o amor e a verdade, e falar o que é justo, né? E às vezes eu me preocupo muito que muitas vezes essa decisão de a gente amar alguém e tudo mais impeça que você realmente seja justo e fale a verdade, né? Então é um ponto bem difícil, né? Que você não quer magoar, mas muitas vezes esse desejo de não magoar, de não ofender, você pode deixar a pessoa embora sem as convicções que deveriam existir, né? Então, assim, às vezes eu fico em dificuldade de saber isso, né? O equilíbrio, né? Do equilíbrio, né? Porque quando você vai para a pregação de Pedro, lá no Pentecostes, ele falou tudo que tinha acontecido com Jesus, mas ele foi tão claro sobre isso que ele diz assim: este Cristo que vocês crucificaram. Então, ele deixou claro a responsabilidade que cada um lá tinha sobre o que tinha acontecido, né? E o efeito foi incrível, né? Então, a gente precisa ter muita consciência de que falar a verdade, no momento propício, com amor, mas falar a verdade, é algo necessário. E a gente não temer de ser quem nós somos, né? Das nossas convicções não serem passadas. Então, é isso aí que eu queria compartilhar. Ô, Rossana, muito bom esse ponto que a Rossana levantou aí, né? O Marcelo, aí depois a Aliciana e Nilda, por favor. Obrigado, Rossana. Isso aí é uma linha muito tênue, né? É verdade. Obrigado pela aula. Eu não achei interessante essa caminhada da igreja em direção ao perdido, né? E eu fiquei muito lembrando assim como foi minha experiência assim de conhecer a igreja. Na época eu estava na universidade e estava bem enrolado assim com nota, muito pressionado. Eu estava no pior momento assim da vida para parar para fazer outra coisa, assim, semana de prova. E eu lembro que eu fui convidado por um irmão na escada da biblioteca quando eu estava indo pegar um monte de livro para estudar. E aí o irmão me convidou naquela hora. Foi assim a pior hora da minha vida, assim, né, para fazer algo. E aí eu marquei com ele o estudo. Quando ele disse assim, vamos marcar amanhã, aí eu já fui pensando assim, até falei com os meus colegas, né? Ele marcou, mas ele não vai ir, não. Esse pessoal só fala, né? E aí quando eu cheguei no outro dia, já para resolver as coisas corridas, aí estava o irmãozinho lá com a Bíblia na mão. Eu falei, rapaz, não é que ele veio. Aí eu falei, eu já me comprometi, eu estou atolado de coisa aqui, mas como eu me comprometi, eu vou ter que sentar lá, vai ser rápido e depois eu vou fazer minhas coisas. E aí o irmão sentou, falou de Jesus comigo, tá? E me chamou para ir para o culto, domingo. Aí eu falei, tá certo. Aí ele falou, eu vou ligar para você. Eu falei, tá. Aí quando ele saiu, eu falei, não vai ligar não, pô. Esse pessoal fala e... Aí quando chegou no domingo de manhã, o irmão, e aí, vem, quer que eu vá aí te buscar? Aí eu falei, que é isso? Eu nunca vi isso não, minha gente. Aí fui pro culto, aí foi bem especial. O irmão que fez isso foi Glaucio, tá, gente? Tá lá em Salvador, né? Aí eu senti o seguinte, assim, eu como alguém que estava chegando e sendo abordado, né? Pessoas que falavam algo assim ligado ao amor, né? Como o Anderson comentou aqui, né? E faziam de fato, sabe?
isso me tocou bastante. E uma coisa que eu queria deixar assim, para a gente sentir animado, né? Que mesmo nesses momentos assim bem improváveis, que as pessoas estão super sobrecarregadas, sem tempo, né? Eu acho que tem pessoas que, se elas escutam assim que é Jesus, elas são capazes de parar, né, e dedicar o tempo a isso, sabe? E quando o convite foi para ser Jesus, eu pensei em mim, né? Isso é mais importante, né? Eu vou apertar aqui, né? E vou dar essa atenção para o estudo e basicamente foi assim, né? Eu acho que tem muita gente que está nessa vibe aí também, né? Muito corrido, sem tempo, tal, mas se a gente chegar com um convite para Jesus, né? Eu acredito que algumas pessoas vão parar e vão dar esse devido valor, né? E a importância desse segmento, né? De ligar e ficar, e aí, como tá? Vamos estar junto, tá? Isso é singular, sabe, irmãos? Eu queria que isso fosse visto em vários locais, em vários lugares, mas é muito singular isso, sabe? É muito especial, sabe? Nos locais improváveis, com as pessoas improváveis, né? Isso ninguém espera assim que você vai se comprometer com um estranho, né? Você se compromete no máximo com um familiar, um vizinho, né? E aí você vê pessoas querendo se comprometer com um cara que você nunca viu, esbarrou numa escada, né? Isso é muito singular, sabe? É muito impactante ter esse coração, né? Então eu queria compartilhar isso com vocês, irmãos. Obrigado, Marcelo. A Nilda e a Aliciana. Você é uma linda. Não é? A primeira de Camaçari, essa é boa. Obrigado, João. Realmente gostei muito. E várias escrituras que... Quer dizer, você não falou o tema, mas eu anotei aqui na igreja que cresce. Né? As características de uma igreja que cresce. Então. E aí eu vi na igreja que cresce, mas uma coisa que eu fiquei assim pensando é que não crescia só por causa de um. Era cada um fazendo a sua parte e fazendo um pouco. E isso que você falou da igreja crescer, se a igreja, né, ou a igreja em casa, ou a igreja como um todo, nós, como membros, ficar esperando que só João faça a igreja crescer, só Marcelo faça a igreja crescer, o conselho daqui, né, de Recife faça a igreja crescer, isso vai ser mais difícil de acontecer. Então, o que eu vejo aqui, o Espírito Santo fazendo, fala assim, a mão do Senhor estava sobre eles. Não estava sobre um, né? O Espírito do Senhor estava com eles. Então, é para todos a questão do ensinar a palavra, do levar a palavra. E aí vem o grande desafio hoje, porque eu vejo que é uma tendência do nosso coração de chegar e ouvir, achar tudo pronto. Vim para aqui para o retiro, gente, achar tudo pronto. Irmãos, muito obrigado, viu? É tão bom. Não ter que pensar em nada, não me preocupei com nada, não planejei nada, e só chegar e está tudo pronto, é maravilhoso. É mesmo. Mas o que eu vejo é assim, o que o Espírito pensa, né? Então vamos voltar para nossas casas e proporcionar pequenos retiros, né, para outras pessoas, pagar o preço para proporcionar também isso. Então, é isso que me chama muita atenção, né? Que a igreja que cresce é essa. Sou eu que recebo, cada um de nós recebe, e agora leva para o outro. E nessa dificuldade de se relacionar, o centro é pregar o que Cristo, como você disse, né? Ensinar sobre Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo as nossas diferenças elas são afinadas, elas são ajustadas, né? Elas são até retiradas muitas vezes. Então, isso que me chamou bastante atenção, que o crescimento é o compromisso individual de cada um. Obrigado, Nilda. Muito bom. Aliciana. Você é uma linda. Muito amor aí. Fofa. Então, eu vejo uma característica, como o Anderson falou, né, na igreja aqui, que é o amor. Quando eu me converti, eu lembro que uma prima minha chegou e falou, vamos a um culto? Eu disse, o que é culto? Né? Não, vamos... Não. Há um bate-papo lá é só falar sobre Jesus. Eu, quando cheguei, estava aquele roda de pessoas, e tinha uma pessoa no meio falando sobre Jesus. E quando terminou, todo mundo vinha falar comigo, me abraçava. Nossa, como assim? Nem me conhecem, já estão me abraçando. É muito isso mesmo, né? Que há diferença, assim.
E aí, mas também eu vejo uma característica daqui da Igreja de Cristo, essa simplicidade em falar da fragilidade sua para o outro, se abrir, que a gente não encontra, né, em muitos lugares. Assim, poxa, eu passo por isso, quando o Anderson falou assim publicamente, né, achei tão interessante. Não, mas eu lutava com isso, né? A gente não vê isso muito em outras denominações, né? A gente vê um certa não, mas eu sou pura, olha como eu sou forte, eu não lido, eu não tenho essas, né, batalhas. Mas a Igreja de Cristo é muito isso. Assim, a gente participou desse encontro com as meninas, né, todo mundo, até internacional foi, né? E assim, mulheres falando, olha, minha questão é essa, né? E se abrindo assim o coração, sabe? E falando assim, uau, como é que ela tem coragem de falar isso? Mas ela fala sobre isso, e isso faz ela crescer, faz o outro também dizer, nossa, eu tenho também isso, eu também passo por isso. E também se espelhar nisso e não se calar. Porque Satanás quer que a gente se cale, e quando a gente se cala, o pecado cresce, e a igreja, sabe, acaba que se dividindo. Enfim, então acho que uma característica que a igreja daqui tem muito isso, eu estou aprendendo muito, né? Mesmo eu me batizando lá atrás, eu vim da tradicional. Mas, assim, eu percebo isso que é forte, mas eu acho que a gente não pode ficar isso só... A gente tem que cultivar e abranger ainda mais isso, porque, assim, os que estão chegando, né, talvez não, muitas vezes não tem essa característica de se abrirem uns com os outros. Eu sei que no ser humano, por si só, é inerente, ele já como é que se diz, desconfiado, né, Dominique? Cadê ela? E aí ele é desconfiado quando recebe amor logo assim de cara, mas eu acho que a gente precisa cultivar mais isso entre nós e não guardarmos pecado, não ficarmos calados quando passarmos por dificuldade, falarmos mesmo sobre isso. Eu acho que a gente precisa cultivar, assim, trabalhar ainda mais isso na gente, porque tem pessoas que ainda têm travas nisso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que deve ser... Isso é amor. Quando eu falo do meu pecado, quando eu falo, eu chamo o irmão, diz, irmão, ore por mim, eu estou passando por isso, tal. O irmão me ajuda, ele vai estar me amando, né? E aí, mais também, quando a gente abordar os de fora, a gente deixar isso claro, sabe? Que, assim, o que você passa, eu também passo, sabe? Não se colocar nesse lugar de arrogância espiritual. Venha para cá, isso aí é fácil, já passei. Não, mas eu também passo. Claro que a gente não vai abrir assim e falar detalhes da nossa vida para um estranho. Mas essas pessoas, quando a gente chegar perto, a gente deve ser gente como eles, sabe? Eu também sou ser humano, olha, eu também passo por isso. Acho que é uma característica que isso agrega pessoas, isso faz com que pessoas queiram estar junto da gente também, porque sabe que a gente, por mais que sejamos cristãos, a gente aceitou Jesus, mas a gente tem batalhas iguais a eles, né? A gente tem que, sabe, eu acho que isso eu vejo aqui, acho que eu preciso também trabalhar mais em mim. É isso. Amém. Luciana. Eu quero começar agradecendo, João, por todas essas aulas que você nos proporcionou. Ajudou muito a repensar sobre a vida cristã. Quero também agradecer aos irmãos de Recife. Eu me sinto muito amada aqui, viu, gente? Cada vez que eu venho, eu sinto um pouco do carinho, do amor de vocês todos, né? Os que chegaram agora, os que já estão aqui há muito tempo. Então, fico muito grata mesmo de estar com vocês. E como alguém falou, encontrar tudo arrumado no Fenildo é tão bom, tão maravilhoso. Muito obrigada mesmo. E dessa aula, John, que você falou hoje, uma coisa que me chamou muita atenção é sobre o convencimento interno e externo. O convencimento interno, né, que é como Deus coloca no coração da pessoa já o desejo de buscá-lo. E quando eu encontro uma pessoa assim, para mim parece tão mais fácil estudar a Bíblia com ela, né, porque ela já está pronta. Eu só preciso sentar ali e instruir as escrituras que ela precisa saber, para a decisão que ela precisa tomar. Mas, para mim, é muito desafiante quando o convencimento é externo, né? Porque requer de mim algo que, muitas vezes, eu não tenho, né? De dedicação, mais tempo de oração, mais tempo de pensar na necessidade daquela pessoa.
E a correria, como alguém colocou aqui, não sei se foi, acho que foi você mesmo, né? Nosso tempo corrido acaba, você quer fazer no automático. E aquela pessoa ela não vai ser convencida pelo automático, né? Vai precisar de tempo de você pensar qual é a necessidade dela. Não é aquele estudo básico, né, que a gente tem no manual do discípulo. Você tem que pensar qual é que é a escritura que vai cortar o coração dela. E essa escritura nem sempre chega no tempo que a gente está no tempo com a pessoa. E aí vem quando você está orando muito, dependendo muito de Deus, né? Então, acho que para mim esse é o maior desafio, esse convencimento externo, né? E eu pensei que esse é um ponto que eu até gostaria de você dar algumas dicas, ou também as pessoas também derem um pouco mais de dicas sobre isso, tá bom? Mas obrigada pela aula. Obrigado, gente. Opa, temos ali o... Não entendi, minha esposa. Dicas. As dicas são longas, a gente precisa fazer outra aula. Mas você falou parte aí, os desafios, né? Desculpa. Na verdade, é uma pergunta simples, né? Inclusive, tem a ver com o que ela comentou, esse convencimento externo. Eu que estou chegando agora e já trabalhei na área de ensino, tem uma parte meio pragmática da coisa também, né? Porque, assim, quantas vezes a gente está no colégio que a gente vai transmitir conhecimento também, né? É um tipo de conhecimento. Quantas vezes a pessoa sabe e não sabe passar, né? E aí, talvez, o que é que você falaria para essas pessoas que não têm o traquejo, que não tem... Porque tem pessoas que têm maior afinidade e outras não para passar a mensagem, né? O que é que você falaria para essas pessoas que ou que têm receio ou que não têm uma boa prática, né? Que talvez as pessoas que têm essa prática passam da melhor forma e a crença na palavra vem de uma forma mais rápida, né? Com o tempo. Boa pergunta. O que funciona bem, assim, lógico que todos estão num processo de crescimento e aprendizado, né? Aprendizagem. É estar com outra pessoa que sabe. Tipo, se você, porventura, tem um amigo, uma pessoa que tem interesse de conhecer mais a Cristo, e porventura você não sente capaz de conduzir essa pessoa espiritualmente até Deus. Mas você sabe quem pode fazer isso. Então, seria muito sábio pedir ajuda para uma outra pessoa que você conhece, que é seu amigo, né? E dizer, podemos juntos fazer essa missão tão honrosa de Cristo, uma pessoa que está querendo, né? Então, isso ajuda muito. Eu mesmo, eu posso falar de você, quando eu me tornei cristão com 22 anos, eu não sabia estudar a Bíblia com as pessoas, mas eu acompanhei diversos outros homens que eram mais experientes em estudos e em outras áreas também. E aí você vai vendo, né, aprendendo com aquela pessoa, como um bom discípulo, aí chega o momento de você fazer, né? Eu lembro que eu tremia para fazer meu primeiro estudo, né? Que o cara que estava estudando comigo, eu falei, esse cara tá com alguma coisa, mas era nervosismo, né? Que eu não sabia colocar, mas foi legal que as pessoas viram que eu queria, meu coração, de fazer e aprender, e hoje eu estou aqui. Né? Então é isso. Amém? Muitas vezes, né, o estudo sai de uma forma diferente de cada pessoa, né? Sim. É o que colocar, né, cada pessoa, porque muitas vezes a pessoa vem de uma forma aberta, né? Querendo mesmo, querendo mesmo escutar, e se torna, às vezes a gente passa um certo de escritura. De início, uma coisa que a gente sabe de início, mas muitas vezes a gente sabe escrituras que é melhor a gente começar com ela, né? Nunca tem aquela mesma direção. E outra coisa, uma coisa importante que a gente vê na Igreja de Cristo, antes, qual a maior dificuldade que as pessoas acham? Que pessoas convidam para ir para a igreja, né? Eu via pessoas convidar para ir para a igreja, não é? Mas o importante é chamar para conhecer a Cristo, né? Que o que as Escrituras falam é isso. O que Cristo falava? Ele falava de Deus, mas ele tinha direção para Deus, né? Então, o importante é a gente chamar as pessoas para conhecer a Cristo. Você conhece a Cristo? Conheço. Então, para você, quem é Cristo? Isso é muito importante, a gente conversar com as pessoas, entendeu? Porque uma vez eu tive até um sonho em que as pessoas iam numa procissão, né?
E eu chegava e falava para as pessoas, vocês estão na direção certa? Num sonho, né? As pessoas diziam, estamos sim. Aí eu dizia, mas para quem essa procissão? As pessoas não sabiam falar. Aí eu dizia, mas vocês conhecem Cristo? Conhecemos. Mas quem é Cristo para vocês? Ninguém sabia responder. Então, o interessante é levar para as pessoas Cristo. Não é a palavra religião, nem nós, mas é Cristo, né? Muito bom. Amém. Obrigado, irmãos. A gente vai finalizar agora. A Maria quer bater palma aí. Obrigado para todos vocês. A gente vai ter mais uma aula à tarde, que é para as mulheres, e uma para os homens. A Ali quer falar uma coisa. Não, separado, né? A aula, não sei, é o mesmo horário, Marcelo, homens e mulheres? O horário é o mesmo. Aonde vai ser os homens? Aqui, lá onde foi a festa, né? 4 horas? 3. Os irmãos Salvador vão estar lá. Perfeito, os irmãos são incríveis, vão ajudar. Agora a gente vai fazer o seguinte. Era isso que você quer falar mais? O que é? Obrigada, Isildo. Sempre me ajudando. Eu só quero convidar para a aula das mulheres as meninas a partir de 12 anos, tá aqui com a gente. Que às vezes algumas coisas que a gente vai falar pode ajudar eu sabendo algumas coisas que estão acontecendo na vida delas. Então, isso pode ajudar também a aula. Então, as meninas, né, a partir de 12, então, estarem aqui, e aí Salvador servir lá com as outras crianças, né? Especialmente aos irmãos amados. Oi? Porque são pequenos. Não é só as meninas, são homens e mulheres de Salvador. São homens e mulheres de Salvador. Mas eles vão estar na aula de João. Vai ter aula dos homens. Por isso que Salvador vai servir agora à tarde. É isso, irmãos. Obrigada. É isso, Marcelo? Falei certo? Então, as crianças de até 11 anos vão para estar no entretenimento, né? Os outros vêm para cá e os homens, a gente vai lá para a sala onde foi a festa. Aí eu queria pedir para os irmãos de Salvador vir aqui mais para frente, que a gente vai ter um tempinho com o Conselho de Salvador, de Recife. Aí os demais podem ir almoçar. Almoço é meio-dia, né? Mas 11 horas. Ter convívio. Obrigado, viu? Marcelo vai ver qual os irmãos que vai estar aqui.
servir